Mas vamos para mais um bloco de aula agora, sem enrolação. Vamos direto aqui. Conhecendo as técnicas do aconselhamento bíblico. Vamos primeiro agora para a introdução ao aconselhamento bíblico, né? Dentro dessas técnicas nós precisamos, como é que é essas bases? Então, nesse aconselhamento bíblico aqui, nesse aconselhamento cristão, você está recebendo recursos online para você cuidar de pessoas. Então, muitas vezes a gente utiliza de livros, né, de recursos, de aulas presenciais, mas agora nós estamos usando aqui nessa escola, essa introdução a esse treinamento de aconselhamento cristão, com direcionamento bíblico para todas as situações da vida. Nós vamos te dar aqui recursos através dessa escola online para você, queridos, ser capacitado, equipado para ter uma vida de relevância e de significado eterno. Então, hoje o ensino ele passou por uma revolução. E agora nós temos um mundo de informação, uma biblioteca. Então nessa chave você vai ter uma biblioteca, vai ter PDF. Eu vou fazer a minha biblioteca virtual, está lá dentro, lá com inúmeros livros gratuitos. Quem é assinante vai ter esse benefício de uma biblioteca de livros, de ensino bíblico, teológico, os mais saudáveis. Vou fazer uma seleção, porque às vezes a gente tem muito conteúdo que na verdade não fortalece a nossa fé, mas fortalece a dúvida, e a gente vai selecionar. Mas nesse quadro, nesse cenário que eu quero trazer essas técnicas do aconselhamento bíblico, que na internet tem um mundo, mas a internet é uma overdose de conhecimento, você fica confuso, e aí dentro do curso de aconselhamento bíblico você vai ter um passo a passo, que nós vamos te pegar pela mão, e você que não sabe nada, que nunca aconselhou ninguém, você que é pastor também, você vai ter um conteúdo aprofundado, para você ser reciclado, né? Sempre a gente precisa estar se reciclando no nosso ministério, então também é para todo esse tipo de pessoa. Então vamos, nesse quadro aí, você que está no curso de aconselhamento cristão, nós vamos ver aqui, o aconselhamento bíblico, ele tem uma ênfase poderosa em conselhos bíblicos. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que a Bíblia, que os princípios de Jesus nos orientam. Nós vamos ser pautados pelos valores de Deus, pelo amor, pela fé, pela esperança. Não é naquilo que as minhas emoções estão ditando, no medo, na raiva, na mágoa. Não é isso que conduz. Isso já é uma causa de uma necessidade de um aconselhamento bíblico. Então, o aconselhamento bíblico, ele é onde nós desenvolvemos aquele relacionamento de um verdadeiro cristão, de uns aos outros. A igreja de Jesus, ela tem essa prática de fortalecei-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, confortai-vos uns aos outros, ajudai uns aos outros, fortalecei uns aos outros. Então, isso é uma prática de todos os cristãos verdadeiros. E quando o cristão tem desafios, todos nós, como cristãos, nós temos desafios pessoais e nós precisamos de ajuda, né? Mas também todos nós cristãos podemos ajudar outros. Na verdade, devemos ajudar aqueles que caminham conosco, aqueles que estão próximos, né? Então, isso é a dinâmica do aconselhamento bíblico, para que cada pessoa ajude um ao outro a refletir Cristo em todos os aspectos da vida. O ministério bíblico acontece nisso, é eu fazer com que Cristo seja encarnado no meu caráter, no meu comportamento, no meu temperamento, e eu convidar o meu irmão a assumir o caráter de Cristo, de manso, de humilde,
daquele que perdoa, daquele que diz, para ser benigno. Se te pede a capa, dá também a túnica. Se te pede para caminhar 1 milha, caminha 2 milhas. E isso é o verdadeiro cristianismo. Então, nós entendemos que o aconselhamento bíblico, ele acontece nesse aspecto, como uma dinâmica ministerial em que o corpo de Cristo é capacitado. Queridos, o corpo de Cristo, quem se conecta em Deus, recebe a salvação, faz parte, é um membro do corpo de Cristo. E quando você se torna membro do corpo de Cristo, você é capacitado pelo Espírito Santo a andar no fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é a palavra de Deus. E aí você começa a entender a palavra, aí você começa a palavra ser rema, ela ser específica, é a palavra te aconselhar, você ser direcionado pela palavra, para você viver de acordo com a vontade de Deus e com o propósito de Deus. E aí, queridos, dentro dessa dinâmica, você vai aplicar a palavra de Deus em todas as situações da sua vida, nos teus relacionamentos familiares, nos teus relacionamentos interpessoais, nos teus relacionamentos com o dinheiro, com o teu relacionamento com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus subordinados, com os seus chefes. Então, a Bíblia, ela vai te orientar. Então, cada irmão, queridos, está incluído nesse plano de Deus para ser conforme a imagem de Jesus e trazer a vontade de Jesus, orientando pessoas. Mas vamos lá, qual é a nossa missão? Que técnica de aconselhamento é essa? Qual é a nossa missão nesse aconselhamento cristão, bíblico? É contribuir, nossa missão é contribuir para a edificação pessoal, para também levar o teu ministério, você que já é um líder cristão, você que já é um pastor, uma pastora, um missionário, um apóstolo, para você também ter excelência na sua chamada ministerial, para você desenvolver um discipulado com um aconselhamento bíblico saudável, amém? Maduro, para você também receber recursos de uma educação sistemática, competente, que vai te dar ferramentas para você ser formado e aplicar mesmo, aprender a ser um conselheiro. E indo mais além nessa aula, nós vamos falar qual é a visão, queridos, do aconselhamento, desse curso de técnicas de aconselhamento cristão, onde você vai aprender a aconselhar com direcionamento bíblico para todas as áreas da vida. Qual é a nossa visão? É ajudar todos aqueles irmãos que falam nossa língua, a língua portuguesa, a receber recursos para usarem na área de cuidar bem das pessoas que vão chegando a Jesus, de discipular com o aconselhamento bíblico. E quais são os nossos valores? Nosso valor, se é aconselhamento cristão, é um aconselhamento, é um ministério de aconselhamento centrado em Cristo, no Redentor, no Salvador. Sabe por quê, queridos? Isso aqui é fundamental a gente entender. É fundamental a gente entender que os problemas da vida são apenas sintomas. Mas o problema fundamental da humanidade, sabe qual é? É que todos pecaram e vivem em um mundo caído. O problema maior do ser humano, queridos, é o pecado. E se a gente quer ter um aconselhamento efetivo que transforma a vida das pessoas, a gente tem que partir desse pressuposto. O problema não é os sintomas, o problema é a causa, é que as pessoas, elas estão nessa natureza pecaminosa no mundo decaído, ou seja, nós somos pecadores
e sofredores que pecam, no sentido de que todos os males que a humanidade sofre é questão de consequência do pecado, queridos. Não é que Deus quer punir ninguém, mas o próprio pecado gera esses problemas. Então a solução verdadeira para esse problema está na obra de Jesus. Só o Senhor Jesus, Ele pode suprir essa necessidade de o ser humano voltar para Deus e aí ter essa possibilidade de viver a verdadeira vida, a vida plena, a vida abundante. Vamos ler aqui um texto que vai aparecer aí na sua tela, Romanos 3, 21 e 26, que fundamenta. Nós estamos entrando agora nessa parte bíblica mesmo, a gente vai ler muita Bíblia, tá bom? Nós estamos aqui, deixa eu ver, em 35 minutos de aula. E nós vamos terminar essa aula, e eu quero que você dê o máximo da sua atenção para que a gente possa continuar no outro dia, gravando mais conteúdo para você. Mas vamos aqui, Romanos 3, 21 a 26. Olha o que a palavra Paulo explica aí em Romanos 3, 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos, olha aí o problema, pecaram e carecem da glória de Deus. E aí a solução, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Olha a solução, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé. Então, o problema é que todos pecaram e carecem e necessitam da glória de Deus. Quando Adão pecou, não houve uma morte física, houve uma morte espiritual, ou seja, separados de Deus. E essa separação de Deus, quanto mais eu me afasto de Deus, mais destruído eu fico, mais acabado, mais morte eu vivo, destruição. E quanto mais em Cristo Jesus eu recebo a justiça de Deus, a vida de Deus, mais vida, mais fé, mais cura, mais amor, mais salvação, mais uma vida em paz, em plena paz e prosperidade eu vivo. Amém? E o outro segundo texto bíblico é 2 Coríntios 5,17, que aponta para essa solução, que resolve tudo. Olha lá, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus. Olha só, querido, Deus solucionou, Deus trouxe a solução para todos os dramas. E o pior drama de todo é a doença chamada pecado, que a gente era inimigo de Deus. Aí olha o que Deus fez, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação, do aconselhamento cristão, para me chamar aqueles que estão hoje em problema, em dramas, em crise, em guerras interiores. A pessoa, ela tem uma confusão dentro dela, e a confusão fora, nos ambientes onde ela interage, é só uma consequência de uma confusão de alma, de uma confusão espiritual, que ela está longe de Deus. Mas quando ela é reconciliada com Cristo, ela passa a ser uma agente de reconciliação, de aconselhamento cristão, de cuidar, de discipular, de dizer: meu irmão, esse é o caminho da paz, esse é o caminho da prosperidade. Olha o que ele diz, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Tu já pensou?
não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos, pedimos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, querido, essa é a grande técnica do aconselhamento cristão. É a técnica da espiritualidade, de eu e você entender que Deus está chamando o mundo. Pastor, por que eu tenho que aprender o aconselhamento cristão? Porque o mundo todo está em litígio, está em conflito com Deus, e nós precisamos aconselhar o mundo. Deus quer que você se reconcilie com Ele, e Ele enviou Jesus, e eu sou embaixador, eu sou um conselheiro cristão do céu. Ele quer você, Ele quer te perdoar, Ele quer tirar essa confusão no teu espírito, Ele quer trazer paz para a tua relação no teu lar, com o teu cônjuge, na tua relação com os teus filhos. Ele quer trazer paz na tua relação ali social, no teu ambiente de trabalho, nos teus negócios. Ele quer trazer paz e prosperidade. Amém? Esse foi a nossa última aula de hoje.